Então, eu fico muito feliz de compartilhar aqui algumas considerações que a gente, né, obteve desde a qualificação. E eu quero agradecer, eu vou fazer uns agradecimentos mais para o final, mas agradecer a Débora pela paciência, sabe, pelo companheirismo que ela teve comigo, e porque fazer essa pesquisa durante uma pandemia não é fácil. Mas, enfim, vamos dar início, né? Aqui nosso trabalho chama Análise Estrutural da Narrativa Sonora aplicada ao podcast, no estudo do caso Evandro, é um podcast. Pode passar, Débora, por favor. E aí, né, temos a Cláudia e o Marcelo como a nossa banca. E o nosso objeto comum, né, acho que boa parte do público, inclusive, já conhece, a quarta temporada, né, o caso Evandro. Ele tem 36 episódios e é um podcast incrível sobre uma história, né, do Evandro, que desaparece lá em 1992, e aí, após 6 dias de busca, é encontrado um corpo. E a história desenvolve a partir de uma série de interferências nessa investigação, mistérios, ocultismos, rituais satânicos, corrupção, né, dentro da polícia e dentro do processo. E eu indico para, né, que todo mundo ouça. Pode passar, por favor, Débora. Eu vou passar bem rapidamente por aqui. Essa é a organização do capítulo 1, o som como experiência no campo da comunicação no sujeito no podcast. Ele é um capítulo em que eu tento compreender como é que o som e a experiência agem dentro da pesquisa em comunicação, dentro do sujeito, como ela pode surgir, e a partir também do podcast. Pode passar, por favor. Nós temos aqui os processos metodológicos em um cenário radiofônico expandido. É o nosso capítulo 2. O capítulo 2 eu apresento mais detalhadamente o nosso objeto, eu falo sobre as temporadas que antecedem o caso Evandro, que eu entendo que serviram de quase um ensaio, né, para o que viria a ser a quarta temporada. E ali eu apresento a quarta temporada, apresento também o crime que marcou uma cidade como um contexto, né, para quem nunca ouviu o podcast, pelo menos entrar nesse trabalho e entender do que se trata. E aí a gente vai para as partes mais importantes, que é a pesquisa exploratória no áudio, a pesquisa exploratória, o estudo de caso e análise de conteúdo, e, por fim, a análise estrutural da narrativa sonora. Pode passar. E o capítulo 3 consiste nas nossas análises, que mais posteriormente vou explicar como ela ocorreu, tanto por episódio como por operador. Pode continuar. Bom, e aí, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, assim, aí dando um distanciamento, desde que eu entrei no mestrado, eu tive uma curiosidade muito grande de entender quais são as potencialidades do som. E desde lá eu fico sempre voltando nessa tecla. E aí, a partir desse trabalho, e de um percurso que eu também vou explicar melhor, eu percebia que eu nunca consegui, de fato, entender quais seriam as afetações. Eu sempre ficava nessa barreira, tipo, nunca conseguia, de fato, chegar nesse objetivo. Então, eu percebi, eu e a Débora, a gente percebeu que a gente tinha que fazer um passo atrás. Então, a gente tinha que entender primeiro as estruturas, como elas são colocadas e organizadas, para, a partir daí, talvez, a gente conseguir entender as potencialidades, né? Mas as potencialidades muito também subjetivas, né? Porque depende de cada visão, de cada pesquisador, mas e também a partir da perspectiva dessas potencialidades quanto o som e não quanto o sujeito, porque não é uma pesquisa de recepção, por exemplo. Então, a gente ficava, né, a partir nesse campo. Então, o nosso objetivo é analisar a estrutura narrativa sonora de um podcast de storytelling a partir de uma abordagem multimédia. E aí constitui o nosso problema. Por quê?
o som é um sistema muito complexo, ele é de ser analisado, porque dentro, né, desse próprio sistema, que é o som, existem outros microsistemas que agenciam sensações, emoções, imagens, né? E essa complexidade da ecologia não permite que nós, como pesquisadores, abordássemos apenas um escopo metodológico. Então, a gente ia aplicar uma determinada abordagem e a gente percebia, opa, há um esvaziamento da essência sonora. A gente nunca, de fato, ia para as potencialidades, né, dos enunciados sonoros e sempre batia na mensagem, na estrutura narrativa por si só, no estudo de caso, né? Então, em função disso, a gente teve que construir uma abordagem multimétodo, a partir de diálogos entre técnicas, que possibilitasse analisar o corpus. Então, esse foi o nosso grande problema desse trabalho. Pode passar, Débora. E aí, a partir desse momento que a gente entendeu, eu falei assim, opa, a gente tem que criar uma abordagem multimétodo, a gente teve que distanciar mais uma vez das nossas dos nossos convicções, até como pesquisadores, e entender, opa, qual é o caminho que a gente precisa percorrer para chegar no nosso objetivo. Tanto que nessa parte da apresentação eu chamo de retrospecto da pesquisa, porque vocês vão ver que são diversos passos que a gente teve que ir e voltar para a gente chegar no momento atual da pesquisa, né? Então, primeiramente, a gente teve que romper com a linearidade, né, na academia para tratar a comunicação como uma experiência humana. Então, a gente foi na Vera França, no Braga, no Valverde, no Querré, para a gente entender como a gente poderia tratar essa pesquisa em um sistema circular e não linear, né? E aí entender que esse sistema circular, ele contempla diversas abordagens, então seria as abordagens multimétodos e a interdisciplinariedade dentro do campo dos estudos sonoros, e que, neste momento, aqui na apresentação, eu coloco abordagens multimétodos no capítulo 2, vou chegar lá para a gente falar. Porém, quando eu chego na interdisciplinariedade, palavra difícil, no campo dos estudos, um outro leque abriu para mim, né, a partir do momento que eu rompi com essa linearidade. Então, o campo sonoro, a partir dessa perspectiva, ela se abriu de uma forma muito grande, porque é neste momento que eu compreendo que o som, ele necessita de diversas visões. Então, ele necessita de uma visão emocional, de uma visão psicológica, de uma visão também técnica, que vai construir esse campo para esse terreno, né, que nós, como pesquisadores, conseguimos caminhar por ele. Até, né, que a gente entende, né, a partir da perspectiva, que é a noção de projeto acústico, que aí eu caminho aqui para a nossa figura aqui do lado. Inclusive, eu estou vendo que houve uma distorção na imagem, mas não tem problema. É que, na verdade, eu trago a perspectiva de que o projeto acústico, ele é uma junção, né, de um enunciado sonoro, de uma transmissão e de uma organização emocional também, né? E que, quando elas estão coordenadas, há uma efetivação maior, não é que seja um projeto acústico ideal, mas uma efetivação maior dos enunciados sonoros, que podem possibilitar experiências no sujeito, né? E que quando uma não está coordenada com a outra, né, seja o enunciado, a transmissão, essa organização, pode haver uma perda de essência radiofônica, pode haver um esvaziamento do enunciado sonoro, né, e de uma descirculação acústica. E que esses pontos são pontos que fazem que esse projeto acústico não seja tão efetivo. Pode passar, Débora. Bom, e aí a partir, né, que a gente entendeu que esse projeto acústico,
ele pode fornecer experiências do sujeito, a gente trata ali, né, a gente pega ali um conceito da Graziella, do ouvinte modelo, para a gente compreender como poderia ser essa transferência, né, de experiência, esse deslocamento de experiência no sujeito. Então, eu trago aqui até um trechinho que a gente trata na dissertação, que é na experiência vivida e na expressão das emoções que podemos reconhecer os deslocamentos da experiência. Mas, João, que diacho seria isso? Eu tento trazer nessa representação o que acontece quando a gente experimenta esses deslocamentos da experiência, né? Então, aqui embaixo, onde tem um acoplado, né, de bolinhas, que seriam os nossos núcleos narrativos, esses acontecimentos eles estão alocados lá no passado, né, dentro da narrativa. Vamos colocar aqui dentro da narrativa do podcast. Então, esses acontecimentos estão ali em algum lugar do passado, em que em algum momento você, como sujeito, vai se propor a ouvir. Ao momento que você propõe a ouvir esses acontecimentos, né, há esse deslocamento. Por quê? Em termos práticos, né, o tempo da narrativa só não existe no momento em que ela ocorre, mas também consiste no período que ela é vivida pelo sujeito. Então, ora, se esses, né, esses acontecimentos estão alocados lá no passado e eu trago, né, para a minha audição no presente, eu estou vivendo aquela experiência. Então, se você olhar, né, essa experiência ocorre no deslocamento da experiência entre o nível psicológico e o nível das emoções, a partir do momento que esses núcleos que foram alocados lá na narrativa, né, nos acontecimentos da narrativa, elas vão circulando. É um processo circular entre níveis psicológicos e emoções. Níveis psicológicos e emoções. Quem nunca ouviu algum podcast ou algum programa em que parecia que você estava vivendo aquele momento, né? Que você tem aquela sensação. Então, a gente compreende que é neste momento que o sujeito experimenta, né, o acontecimento do passado, porém no presente. Pode passar, Débora. Bom, e aí, para finalizar, a gente faz um resgate ali do conceito, as ondas e transformações que o podcast vive. Então, a gente passa ali, lá em 2004, quando se fala da revolução do audível, o que seria isso? A gente passa até o momento, ali pelo momento, né? Será que podcast é rádio, não é? Onde ele está? A gente compreende também quais são as ondas de transformação, porque você tem características, né, da circulação, da fruição, da experiência estética numa primeira e numa segunda onda diferente. Então, a gente passa ali pelas categorizações, quais são os podcasts, né, onde eles se enquadram hoje. A gente chega no podcast narrativo, né, que conta, tem um fascínio muito grande por contar, né, principalmente no True Crime, esses crimes, porém, nada é contado de maneira direta, sempre há a serialização do podcast, né, principalmente dessas histórias. Então, ela é dividida em partes, e essas partes, elas dizem muito sobre o podcast, porque a gente nunca acaba num lugar onde a gente não tem mais o interesse, a gente sempre acaba num gancho, que a gente fica no momento e fala assim, meu Deus, o que vai acontecer agora no próximo episódio, e assim por diante. Pode passar. Bom, e aí, entrando já mais diretamente, né, no capítulo 2, os processos metodológicos no cenário radiofônico expandido e sonoro. E aí a gente entendeu, né, o campo ali da interdisciplinaridade a partir do rompimento, da pesquisa linear na comunicação, e eu falei de abordagens metodológicas. E é aqui que a gente entra. Por quê? O Marcelo Kitchniewski, que é um querido também aí do nosso grupo, ele reflete, né,
que as metodologias tradicionais, como análise de discurso, análise de conteúdo, estudo de recepção, história oral, quando trabalhadas isoladas, em certas medidas, elas não dão conta de compreender a complexidade no cenário do rádio expandido. Né? E o Eduardo Metz, junto com a Juliana Golbi-Beth, eles também fazem uma reflexão no artigo do Intercom do ano retrasado, 2019, que existem pesquisadores que consideram o som como uma matéria impossível de analisar, por se tratar de uma matéria escorregadia, invisível, ou por estar ligado ao emocional, não sendo redutível a metodologias racionais. Ou seja, os dois ali estão complementando a mesma ideia dessa complexidade do som. E a partir disso, a gente viveu na prática como é que seria analisar isso, porque nós temos uma primeira tentativa da pesquisa, que seria analisar, né, o podcast a partir da análise de conteúdo, sendo que análise descritiva, estudo de caso e entrevista seriam nossos braços para nos auxiliar, né, nessa análise. Acontece que não foi possível. A gente compreendeu que a gente estava analisando a mensagem, né, e não, de fato, em si, a estrutura narrativa, o som, vamos colocar assim, o som do podcast, né, o sonoro do podcast, a essência dele. Passamos por uma segunda tentativa, que foi logo antes da qualificação, que seria a análise descritiva, trazendo a análise de conteúdo, estudo de caso e entrevista como um dos braços. E, mais uma vez, não foi possível. A gente compreendeu que faltava uma abordagem metodológica que desse conta também de nos auxiliar nisso. Pode passar, Débora. E aí a gente chegou na terceira tentativa, né, que, eureka, talvez conseguimos caminhar por aqui, que é a análise estrutural da narrativa sonora a partir da análise estrutural da narrativa e análise descritiva. Bom, inclusive, este é o ponto da qualificação em que a Cláudia traz análise de paisagem sonora. Ela não entra aqui, Cláudia, porque a gente teve que fazer um passo atrás ainda, tá? A gente apropria, assim, a gente já tinha abordado nisso no primeiro capítulo, então a gente entende que a contribuição da sua, né, sugestão é a partir do enunciado sonoro, que inclusive é tratado naquele artigo. Mas a gente, né, vai a partir também dos conceitos que a gente trouxe no primeiro capítulo. Bom, e aí eu acho essa uma parte muito importante do trabalho, e eu queria ler ela integralmente aqui, porque eu acho que ela consegue condensar muito bem esse momento que a gente vive dentro da pesquisa. Que a arte reside justamente aí, pôr em diálogo tradições distintas com conteúdo, com estudos de recepção, análise de discurso, análise de conteúdo, a sociossemiótica, sem abrir mão da coerência. Não adianta simplesmente analisar dezenas de horas de conteúdo sonoro sem buscar compreender que sentidos os ouvintes constroem a partir desses materiais e o que têm em mente os produtores, como contextos e as intertextualidades que propõem. Não devemos nos concentrar com as escutas sistemáticas, nem com entrevistas em profundidade com comunicadores ou com a etnografia da audiência. É a combinação de ações como essas que nos fará construir coletivamente novos conhecimentos sobre o campo e avançar rumo ao estudo da arte em nossas pesquisas. E eu acho que foi justamente isso que nós fizemos. Pode passar. Bom, e aí, a primeira e a segunda tentativa não valeram de nada, pelo contrário. Elas apontaram como a gente poderia escolher o nosso recorte, porque analisar 36 episódios é muita coisa. Inclusive, no texto eu falo que são mais de 76 horas de áudio para serem analisadas, isso é muita coisa, né? Então, a partir dessas duas tentativas, a gente compreendeu que existem micronarrativas que são organizadas em narrativas dentro de uma macronarrativa, né? E, a partir disso, compreendemos também
que existe dentro desses blocos temáticos, existe uma delas que praticamente há contato com outras narrativas, né, com outros blocos temáticos, que é as verdades sobre torturas. E a partir disso que a gente escolheu o nosso recorte, por ela dar conta, não dar conta, mas dela apresentar diversas ligações entre esses eixos. Então, a gente compreendeu, falou assim, opa, se a verdade sobre torturas, né, dessa reclassificação, ela aponta esses contatos, talvez seja por aqui que a gente deva caminhar para analisar a estrutura do podcast inteiro. Pode continuar. Pode passar. Isso. E aí a gente chega na nossa análise estrutural da narrativa sonora. Né? O que de acho seria isso? Então, a gente procura aplicar a análise estrutural da narrativa no objeto, porém não estaríamos considerando... a gente poderia fazer a aplicação da análise estrutural da narrativa no objeto, porém, nós não estaríamos considerando a sua essência e o que caracteriza o corpus como sonoro. Portanto, na condução da pesquisa descritiva é pautada pelas afetações do som a partir da organização narrativa. Esse tipo de pesquisa nos permite isso, a partir da pesquisa descritiva. Temos como os elementos da história como uma narrativa e as afetações do som como elementos na constituição, na organização e na coordenação da história. Pode passar, Débora. Bom, e aí, mais especificamente, né, a gente utiliza a análise descritiva para conhecer não apenas o universo, né, do objeto, mas desvendar as relações que elas emergem ali a partir do objeto, né, os seus atores, problemáticas, os traços característicos e desejos, né, e a análise descritiva, ela nos proporcionou também desenvolver quais seriam os nossos operadores, né, e a análise estrutural narrativa, ela nos possibilitou, né, para descrever e analisar, reconhecer quais seriam os níveis de significação dela e aplicar a teoria dos níveis, e a narrativa, e essa narrativa ela pode ser organizada entre 3 níveis, a função, a ação e a narração. Então, a nossa proposta para análise é identificar os enunciados sonoros delimitados, os operadores a partir da análise descritiva, na estrutura narrativa do podcast, para assim classificar suas funções na narrativa sonora e analisar quais são os seus impactos nessa organização. Pode passar. Bom, se existem 3 níveis, né, nesse estudo especificamente, a gente escolheu a função para nos guiar dentro desse nível de significação. Isso não impede que outros, tanto a ação como o narrador, como a narração, aparecem em outros trabalhos ou numa análise futura, mas nesse momento a gente escolheu a função como nível de significação para a gente aplicar a partir dele. Tá? Bom, e aí quais são nossos operadores? A trilha sonora, os depoimentos, que são gravações feitas durante os julgamentos presentes nos autos do processo, que são apresentados ao longo do podcast, as entrevistas, perguntas feitas por Ivan Mizunzuki, que é o criador do podcast, os arquivos, que são matérias de rádios e emissoras de TV, e as provas. As provas são a VHS e as fitas cassete com as confissões dos acusados. E aqui temos a tabela de como a descrição narrativa a partir da função funcionaria, né? Então, nós temos a unidade funcional, os níveis, as distribucionais integrativas, que podem tanto surtir efeito de uma forma linear ou horizontal, né? As categorias e as classes. E a unidade, né, descritiva, ela pode transitar entre todas essas classes, tanto como categorias e em níveis. Pode passar, por favor. Bom, e aí, para análise mesmo, né, a gente, como é uma adaptação, a gente propôs fazer alguns tipos de aplicação, que são 2. Análise por episódio e análise por operador. Então, para análise por episódio, a gente fez o episódio 1 e 8, e análise por operador, episódio 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 25. Pode passar.
Alô, Débora, pode passar. Aí, obrigado. Houve uma atualização na apresentação em que eu apresento a ficha técnica, somente para saber como eu fiz. Como vocês viram no trabalho, né, a ficha técnica por episódio, ela, né, de classificação, de aplicação, a ficha de aplicação, né, ela ficou muito grande, são mais ou menos de 6 a 10 páginas de aplicação, então é bastante coisa, porque ela é muito detalhada, mas aqui eu vou trazer, no geral, o que foi observado tanto na aplicação por episódio quanto por operador, tá? A trilha sonora, ela exerce um papel fundamental nesse podcast. São elas que potencializam a paramétrica em seu nível máximo em momentos de articulação e expansão narrativa. Em nossa análise, descobrimos que algumas trilhas funcionam como identidade de algum segmento, tema, personagens ou evento. Outras são acionadas em momentos de expansão. Essa percepção não é regra, porém é possível notar alguns padrões de uso e de função. Por exemplo, sempre que vão falar dos acusados, existe uma trilha muito específica, que inclusive eu indico lá no texto, né, aonde ela está localizada dentro do álbum oficial, que foi lançado um álbum oficial com as trilhas. E essa trilha, ela, maioria das vezes, ela vai atuar como expansão. Porque, tirando alguns momentos ali no primeiro episódio, quando ela entra, ela não inaugura articulações na narrativa. Ela sempre vem para dar identidade a esses personagens, a esse núcleo narrativo, né? Bom, e em relação aos depoimentos e entrevistas, esses dois operadores, eles estão aqui juntos porque eles se parecem muito, tá? Dentro do que eles se propõem. Então, para condensar, eu coloquei os dois juntos aqui. Todos esses depoimentos possuem duas funções inerentes. A unidade estabelecida, a unidade estabelecida. São elas a função de índice e de informante. Assim como a trilha sonora, os depoimentos também criam uma atmosfera a partir do índice e da função paramétrica. Ao ouvir essas falas, o ouvinte é remetido às salas dos tribunais, lugar no qual o silêncio impere entre os presentes. Então, eu estou falando de valor de paramétrica aqui, mas vocês que tiveram, né, acesso ao trabalho, vocês entendem que o som, ele tem todos os operadores têm esse valor paramétrico muito bem estabelecidos, né, muito bem presentes, porém, há alguns momentos que esse valor ele é alçado ao máximo, e são praticamente nesses momentos. Em relação aos arquivos, são os operadores que articulam a narrativa, criam a atmosfera, indicam o lugar na narrativa e possuem um alto valor paramétrico, e as provas, né, assim como o próprio nome diz, são utilizadas para confirmar teorias ou solucionar perguntas. E aqui, talvez seja o operador que mais inaugura incertezas na narrativa, tanto para iniciá-las, ou para avançar, ou para terminá-las. As provas são contempladas por áudios de confissão dos acusados extraídos de uma fita VHS e de uma fita cassete. Pode passar, por favor. E a gente chega nas nossas considerações finais. Bom, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é abrir mão das metodologias surdas. Uma vez eu ouvi isso lá em 2019 no Intercom, pelo Eduardo Med, e isso ficou muito marcado na minha cabeça. Que seriam essas metodologias surdas, né, para o nosso trabalho? É essa forma muito linear de a gente pensar a pesquisa na comunicação, sem considerar a complexidade que a gente nos leva, né, para o próximo tópico, a complexidade da natureza dos objetos. Deixar ele falar, né? Então, não é à toa que, ao deixar ele falar, se a gente não tiver uma metodologia não surda, a gente não consiga ouvi-lo, né? Bom, e também, a partir dessa complexidade da natureza do objeto, a gente entendeu também que para este estudo específico, a função, né, a função como escolha de nível foi a mais adequada, talvez neste momento. Por quê? A gente também teve um curso recentemente, e aí eu compreendi que nenhum pesquisador está preparado para fazer essas pesquisas qualitativas, que a gente sempre
pode contemplar mais, a gente sempre pode voltar mais, mas a gente, né, da nossa formação como pesquisador, a gente não está preparado 100% para fazer esse tipo de pesquisa. Mas tudo bem. Talvez daqui a um tempo eu volte, aí a ação, a narração também entra como nível de significação e está tudo bem. E aí também nos leva para 2 tipos de aplicação, né? A aplicação por episódio nos mostrou uma aplicação muito detalhada, muito rica, né? Porém, dependendo do seu tempo de pesquisa, ela não é viável. Porque um episódio aplicado nessa ficha de né, com quase 10 páginas, eu fazia isso em mais de dias, em 4, 5 dias, porque eu voltava, ouvia e fazia descrição, e eu fazia correlação entre elas. Então, talvez, né, essa adaptação metodológica por episódio, dependendo do seu tempo de pesquisa, ela não é viável. E aí nós temos a aplicação por operadores, que também é muito rica, mas ela tem uma defasagem em relação entre a aplicação por episódio, que você não consegue ver com tanta clareza a relação dessas variáveis. Porém, ela atende um tempo muito menor, né, dependendo do seu tipo de pesquisa, e ela também consegue estabelecer, no geral, quais são as correlações que elas existem. E aí a gente parte, né, para aprimorar cada vez mais a nossa metodologia, que eu acredito que é aqui, nesse momento que a gente vai debater, que a gente vai conseguir dar um avanço adiante com ela. E, num paralelo, entender, né, que tudo que foi discutido também faz parte desse processo, que é o projeto acústico orquestrador de emoções. Por quê? A partir do momento que você tem esse projeto acústico eficiente, a partir dessa organização dessas emoções, a partir do valor paramétrico, das trilhas sonoras, de tudo que acontece ali, você tem um verdadeiro deslocamento da experiência no sujeito. Então, apesar, né, da gente sempre estar fazendo um passo distanciando um pouco mais para a gente compreender, eu fico super satisfeito de, no final, conseguir responder a pergunta que me trouxe ao mestrado, de como poderia ocorrer esse deslocamento. E aí a gente, de certa forma, compreendeu isso. Pode passar? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero ansiosamente pela contribuição de todos vocês. João, muito obrigada. Sim, não foram exatamente 20 minutos. Desculpa. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou... Obrigada mesmo, João. Vou passar agora a palavra para a nossa convidada, a professora Cláudia Quadros, da Universidade Federal do Paraná. Cláudia, novamente, muito obrigada por estar aqui, por ter participado da qualificação, ter contribuído tanto naquele momento, por estar aqui de novo. A palavra é sua. Quem agradeço, Débora, e agradeço também ao João por me permitir, né, ler esse trabalho que foi tão desafiador para o João, né, e no momento de pandemia, eu acho que toda a construção, né, de uma pesquisa nesse momento pandêmico, né, onde se exige o isolamento social, deve ser parabenizada. E eu gostaria de parabenizar o João por pesquisar algo novo, que é o podcast, né, né, com uma narrativa do storytelling, e fazer isso de uma forma tão original. Se desafiar para poder pensar diferente e, principalmente, criar uma metodologia que que coloque em evidência as paisagens sonoras, né? Eu acho que o João, ao escolher o projeto humano, né, o Humanos, que tem despertado também o interesse de muitas pessoas, inclusive de pesquisadores, né, da área que
que estão bastante atentos com isso, e não só, eu acho que o Projeto Humanos também está fazendo escola, porque essa narrativa, ela tem sido reproduzida em outros podcasts que também estão fazendo sucesso, e eu acho que a forma como ele descreve esse Projeto Humanos é muito interessante também. Eu aprendi muito com o trabalho do João. Eu acho que a sua escolha também de analisar a quarta temporada foi bastante acertada, né? Eu acho que tem uma contribuição também da Débora, a gente percebe isso, né? Nessa sistematização desse seu trabalho, que merece mesmo ser elogiado nesse sentido. Eu acompanhei essa temporada também como ouvinte e também como jornalista que editou muitas matérias para televisão sobre o caso Evandro. Então, algumas coisas que você coloca, né, naquele trabalho, revisitando os jornalistas, me veio à mente muitas questões, e eu acho que vale a pena você situar, porque a tecnologia era completamente diferente na época, quando você faz uma crítica, principalmente na página 95. Então, aí eu fiquei pensando, né, que daí eu fui até no Google Maps para procurar que Guaratuba, da minha casa, fica a mais de 100 quilômetros, né? Então, para ser precisa, são 131 quilômetros de distância. São mais de 2 horas, né? Aproximadamente. E na cobertura televisiva para o caso Evandro, que é muito do material que é utilizado no Projeto Humanos, era preciso subir a serra com uma fita, uma TIC, normalmente quem subia era um motoqueiro, para dar tempo, para ser editada para o jornal, né? A equipe passava a manhã inteira ou a tarde inteira para o Jornal das 7. Então, não existia uma pós-produção, não havia uma preocupação com relação ao que existe no Projeto Humanos. E faz com que o Projeto Humanos, é claro que o caso, né, como você mesmo diz, ele é perturbador, né? E isso atraía bastante audiência por essa questão. Mas, e por que eu estou falando isso? Porque o seu trabalho, apesar de não ser sobre o jornalismo em si, mas você toca nesse assunto, ele faz refletir muito sobre o jornalismo dos anos 90. Então, todas essas pessoas que você cita, essas jornalistas, a Mônica, né, a Vânia, são minhas amigas, né? Então eu trabalhei com elas nisso. Então eu acho que esse episódio, né, a sua escolha foi muito interessante por isso, porque ela chama bastante atenção. Apesar de você estar estudando uma coisa nova, você também resgata a história, que eu acho que é importante também para isso. Eu acho que isso você também tem que valorizar na sua dissertação. Também quero te parabenizar pelo contexto e pela explicação do seu olhar, né, sobre a dissertação, que logo no início do trabalho você já destaca a que veio e aproxima diferentes teorias. E eu acho que numa costura que me despertou muito interesse enquanto leitora. A construção metodológica, sem dúvida, é o filé mignon da sua dissertação. Ela te deu muito trabalho, eu acho que na apresentação, a sua apresentação foi muito legal, porque ela foi bastante esclarecedora para o público, né, que está te assistindo. Eu acho que você conseguiu trazer uma nova forma de pesquisar objetos. Sofreu bastante, mas conseguiu. E as minhas perguntas, sim, vão ser nesse sentido por aí. Antes, eu queria falar para você que, para a versão final, eu gostaria que você fizesse uma revisão da BNT e da gramática. Na gramática, é mais uma questão de acentuação, porque faltou muitos acentos nisso. E eu acho que, como o seu trabalho vai ser um trabalho que as pessoas vão consultar, porque você não esquece o som, né?
desses episódios, então eu acho que vale a pena investir nisso também, João. Você não vai se livrar tão fácil dessa pesquisa. Eu acho que também uma coisa que isso para as próximas pesquisas, não se preocupe em fazer isso agora, mas para que você procurar equilibrar os capítulos, porque eu acho assim, ó, o primeiro capítulo aparece que é a introdução, 3 páginas, capítulo 1, 20 páginas, o capítulo 2, 40 páginas, análise 12. Então, procure sempre equilibrar isso nas próximas pesquisas, até para pensar em produtos disso, que eu acho que facilita quando você tem o equilíbrio desse material. Uma outra questão, aí são algumas questões que eu acho que você já falou um pouquinho na apresentação, mas eu acho que você poderia reforçar isso. Se você tivesse que recomeçar a sua tese, o que você faria de diferente? Isso porque toda aquela trilha que você falou que não funcionava, ela te ajudou bastante para pensar essa narrativa. Então, aí, quando você fala que aí sim é a eureka que você teve, mas você já tinha um percurso anterior, ou seja, você tinha já um repertório. Então, se você começasse dessa forma, será que funcionaria? Né? Então, é isso que eu queria. O que você faria de diferente? E para quem está pensando, pesquisando storytelling no rádio, o que você recomendaria, né, com essa tua experiência de pesquisa? Falar que também na pesquisa a gente encontra muitas pedras no caminho, e eu achei muito legal que você ressaltou, mostrou as pedras que você encontrou nesse caminho, mas que elas foram super importantes para você pensar algo inovador. Então, nesse sentido, eu quero também te parabenizar, porque normalmente a gente encontra dissertações que falam só dos pontos positivos da dissertação. Nossa, que parece que foi super tranquilo fazer a pesquisa. E aí você não, você falou desse esforço, você ressaltou isso, dessa dificuldade e mostrando o que um pesquisador pode encarar aí pela frente. Mas eu acho que nessa tua trilha, eu acho que você deu um passo gigante para quem está interessado em trabalhar com essa questão do áudio. E é isso que eu tenho para você, João. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Cláudia. Bom, vou te dar um outro contexto. Essa entrega, inclusive, né, da revisão, ela vai ter uma revisão final mais, um olhar mais analítico, tem algumas coisas que eu preciso consertar mesmo, porque a pandemia ela age de maneira muito misteriosa e imprevisível. Então, assim, em diversos momentos eu tive que abrir mão, infelizmente, de um olhar, né, até mais atento para conseguir avançar, porque o nível de produção, né, não o nível, mas como você produz uma pandemia é muito diferente, né? E você também não está perto da Débora, não está perto da universidade, e isso vai influenciando. Então, já chega um momento que você fala assim, opa, preciso avançar de qualquer maneira, mas pode deixar para uma versão final, a gente vai, né, adotar tudo isso. Sobre o equilíbrio dos capítulos, eu sinto isso. Eu sinto muito isso, principalmente em relação ao capítulo 2. O meu capítulo 2, se não me engano, tem quase 60 páginas, né? Eu tenho que lembrar aqui. E o capítulo 1, apesar de eu fazer uma costura, né, de conceitos e tal, ele é bem menor, ele tem ali por volta de 30 e poucos, né? Então, eu sinto, desde o primeiro momento eu senti isso, mas foi pela natureza também da dissertação, de ser né, uma proposta metodológica, eu entendi que ali eu iria ter que fazer esse esforço de dedicar mais ao capítulo 2 para não deixar, não dúvidas, mas não deixar o mais explicado possível.
né, até onde eu conseguia. Bom, e se eu fosse recomeçar hoje, o que eu faria diferente? Complexo. Eu acho assim, eu acho que eu não faria diferente em relação às abordagens, porque elas foram muito importantes, não somente para eu ter algum tipo de material, mas como pesquisador mesmo, né? Que a gente acha que apenas descrever coisas, por exemplo, é você descrever ao ponto que as pessoas entendem, não é. É você entender essas relações, você entender quais são os desejos do universo que aquele objeto habita, e esses processos foram realmente muito importantes, como a formação como pesquisador, apesar de que na dissertação, muita coisa que foi escrita na qualificação, ela nem entrou, porque não cabia mais, né? Não cabia tratar mais daquilo, porque a gente já tinha avançado. Mas eu faria talvez diferente as aplicações, talvez metodológicas, eu partiria talvez por analisar os episódios, apesar de dar muito trabalho, essa análise eu fazia por editor de vídeo, de vídeo e áudio, só para você ter uma ideia, para eu conseguir ver a minhoca, né, para eu conseguir entender onde eram os espaços de silêncio, onde a trilha entrava, onde tinha conflito de áudio. Então, eu faria, eu acho que, diferentes essas aplicações. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu me dedicaria mais para episódios. Ao mesmo tempo que os operadores, eu tentaria fazer uma maneira mais extensa, porque eu acho que ali, quando eu vou chegando na análise, eu fui perdendo fôlego. Eu sinto isso, eu sei disso. Eu parecia que eu estava analisando há muito tempo, e eu fui perdendo fôlego. E aí eu faria isso diferente, sabe? Eu faria essa abordagem de uma maneira diferente. Mas em relação à natureza da pesquisa, nada diferente. Estou super feliz. Às vezes eu estou sendo um pouco sonhando alto, talvez. Mas vai que o Eduardo Mestres lê essa pesquisa e fala assim, olha, talvez essa metodologia não seja tão surda. Sabe? Então eu fico muito, muito feliz desse ponto da pesquisa. Bom, e sobre essa recomendação como, né, a abordagem do storytelling, confesso que eu estou aprendendo muito, muito, porque narrar nossas histórias oralmente é diferente de narrar nossas histórias num programa de rádio, hertziano, ou digital, ou de web, e também que é extremamente, muito diferente de você pensar um podcast. Eu já havia comentado isso com a Débora. Eu tenho, assim, dentro do Projeto Humanos dessa 4ª temporada, eu tenho o meu bloco mais que especial, assim, que eu sempre me apego, sempre eu volto nele, que é do episódio 1 ao 6. Porque o próprio Ivan já falou que ele fez quase que de uma maneira não profissional, mais artesanal, a narração daqueles episódios, do 1 ao 6. E você sente isso. Para mim, o projeto, ele brilha muito ali, sabe? Porque eu vejo quase que uma produção, claro, é artística, mas o artístico brilha muito ali, né, naqueles 6 episódios. E que à medida que avança, não que ele deixa de ser artístico a esse ponto, mas ele profissionaliza. Você sente isso durante os episódios. Você sente que ele precisa coordenar melhor as narrativas dele. Então, assim, talvez eu recomendaria um processo que conseguisse equilibrar os dois, né? Não abrir mão da sua visão artística, porque existe maneiras de você contar essa história, porque, assim, o Ivan, e quem edita, né, ele não utiliza paisagens sonoras como a gente contempla, que seria
sons, ambientes, né, sonoros completamente complexos, igual alguns áudios em 3D utilizam, né? Ele vai utilizando a trilha sonora e os enunciados sonoros que estão contemplados dentro daqueles operadores. Ele coordena isso muito bem. Então, se você queira trazer uma especialidade, né, maior e alinhar com o seu storytelling, ótimo, não abre mão disso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter ideia que você está contando uma história e que você precisa organizar essas micronarrativas dentro de uma narrativa maior. Então, balancear esse processo dentro do seu podcast, dentro do seu storytelling, eu acho que seja a maior contribuição que eu tenho no momento agora, até porque eu não produzo podcast de storytelling. Um dia pretendo. Né, se alguém tem né, você planta uma árvore, tem um filho, eu quero ter um podcast. Mas é super interessante o que você está falando, mas a minha pergunta era realmente para quem está pesquisando, né? Essa pesquisando. questão. Tá. Eu acho não isso ocorreu comigo, tá? Numa abordagem metodológica, não escolha ela diretamente, sabe? Não tente encaixar o seu objeto dentro daquela forma, daquela abordagem. Eu tentei fazer isso e não deu certo. Quer dizer, na verdade, não é que não deu certo. Não respondi o meu problema e o meu objetivo. Às vezes é o seu, né? Como pesquisador. E mesmo que você faça isso, tenta aprender com com essas considerações, com esses resultados, porque ele vai te apontar alguma coisa, né? Então, e assim, é muito difícil a gente não chegar numa pesquisa com nossos achismos, com as nossas intenções, mas tenta estar aberto, mesmo que com uma dificuldade muito grande, de ouvir esse objeto, né? Principalmente em relação ao som. E entender também que a parte... é uma pesquisa qualitativa, eu preciso abrir mão do rigor técnico. Não, a gente apropria disso. Eu apropriei disso nas nossas fichas. Tem descrição de minutagem, sabe? Tem toda uma audição muito técnica e que, se a gente for parar para pensar, isso me ocorreu recentemente, eu poderia fazer uma análise a partir de quantos minutos essas trilhas articulam a narrativa. Né? Eu já tenho a minutagem, já tenho a especificação delas, eu posso pegar essas variáveis e coordená-las de uma outra maneira. Ela deixa um pouco de ser qualitativa para ser uma quantitativa, porque eu vou transformar em números, talvez em gráficos, né? Mas ela não exclui completamente. Da mesma forma que se eu for por esse tipo de abordagem quantitativa, ela não vai excluir a qualitativa. Então, ter em mente essas chaves, né, essas viradas, eu acho que é muito importante para quem pesquisa. Então, chega lá, provavelmente você vai tentar falar assim, nossa, eu vou olhar por essa abordagem, reflete, será que é isso mesmo? Será que ela contempla o meu problema? Se não contemplar, tudo bem, vamos passar para outras, e sempre considerando esse caminho que você fez. Te respondi, Cláudia. Respondeu sim, João. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, João. Cláudia, faltou alguma coisa? Você está contemplada? Não faltou nada. Ele respondeu tudo. E eu acho que é isso mesmo, né? A construção do pesquisador é mostrar esses erros e acertos, né, na trilha da pesquisa, e o João fez isso muito bem na dissertação. Ele aponta e mostra também as limitações, né, do seu estudo, e mostrando o que pode fazer melhor, né, nas próximas pesquisas, e é isso que a gente espera de um pesquisador em formação como o João. Bom, obrigada, Cláudia, de novo. Passo agora a palavra para o Marcelo Freire, aqui do PPG-Com,
Agradeço também pela sua participação, pelas contribuições na qualificação, que também foram muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa, e por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Então, assim, primeiro, obrigado, né? Assim, é muito bom estar na defesa final do João, né? O João está no grupo já há bastante tempo, lá desde o começo. A gente tem discutido muito sobre o podcast, sobre uma série de coisas. E, assim, para tranquilizar, assim, eu gostei muito da pesquisa, então pode respirar. Assim. Eu acho que tem muita coisa, uma pesquisa muito, muito rica. E boas pesquisas faz com que a gente fique pensando, né? A gente fica viajando no produto e no que você escreveu. Assim, eu tenho muito a falar disso. Assim, eu li a pesquisa com um olhar muito muito próprio, assim, muito talvez diferente do seu olhar e diferente do olhar da Cláudia, eu acho, porque não tem apego nenhum ao projeto Humanos, nem ao caso Evandro, sabe? Assim, foi agora tudo, agora depois de adulto, assim, eu não tenho apego nenhum, sabe? Eu sou eu estou e sou já há algum tempo psicótico por metodologia, né? Então, assim, eu vi muito eu vi um paralelo, vamos dizer, entre a minha dissertação, que propõe um método, e a sua dissertação, que propõe um método também. Assim, ambos sobre narrativas, né? Assim, o meu lado sobre reportagem multimídia, pensando na arquitetura da informação, e a sua pensando nos elementos sonoros. Então, assim, eu olhei com esse olhar. Assim, então, eu vou fazer um convite a ler a sua pesquisa com os meus olhos. Eu vou passar ponto a ponto aqui e você me interrompe ou complementa quando você tiver vontade. Assim. Então, assim, eu vou pegar aqui do primeiro. Então, acho que assim, eu acho, e assim, eu entendo, eu li com esse olho, e pode ser, assim, você pode fazer isso para a versão final, você pode fazer isso melhor ainda para o livro que você vai fazer depois dessa dissertação. Vai fazer, claro. Então, assim, o que eu acho que e aí a mudança de foco principal, eu acho, assim, que eu acho que eu li com esse olho. Eu li como uma pesquisa de um método. Então, assim, você não está vendendo o destino, você está vendendo o carro. Então, assim, o que você vai, assim, o que você poderia ter feito ou pode fazer depois, o olhar que eu tive aqui era de, tipo, não é essa paisagem, mas o carro chegou aqui desse jeito. Então, assim, você vai lidando com com os problemas, assim, com se o método está funcionando ou não. Eu vou te dizer uma coisa que denuncia idade profundamente, assim, e você pode saber o que eu estou falando ou não. Mas existia um artefato chamado DVD com comentário do diretor. Sacou? Então, assim, a sua pesquisa, na verdade, ela é uma aplicação do método com comentário do pesquisador. O tempo todo. Então, assim, a cada coisa que você fala, você poderia dizer, estou fazendo isso por causa disso. Olha, aqui está a aplicação daquele método para tal coisa. E aí o tempo todo você poderia ir aparecendo, vamos dizer, a partir do capítulo 2, principalmente, falando isso, assim, falando, olha, aqui eu fiz tal coisa, aqui está aquele uso, lá aqui está proposto, aqui está descritivo, aqui está o narrativo. Então, assim, eu acho que assim, no primeiro capítulo você tem uma discussão ótima, assim, entenda, tudo que eu estou falando está aqui. É só quase como se fosse um remix a partir desse olhar. Então, assim, você tem na primeira ideia ali, a metade do primeiro capítulo, até o 1.3, até 1.4, é sobre a experiência. Então, você está discutindo coisas do campo do sensível. Só que 1.5, 1.6, 1.7, eu estou até brincando aqui em casa, são coisas do campo do insensível. São elementos da materialidade. Então, se você abre o capítulo dizendo que a justificativa do método articula sensível e material, você já justifica a mudança
a mudança de marcha, vamos dizer ali, mantendo a metáfora do carro, né? Assim, até aqui a metade está falando dos aspectos afetivos, da experiência, e os outros estão falando do processo do material. Por quê? Se alguém for aplicar isso ao Blind Legend, ele vai discutir jogo nesses 3 capítulos, nesses 3 subtópicos. E se você, por exemplo, se fosse analisar Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast que não é narrativo, mas é completo, tem suas complexidades e tal, você, no 2, você não discutir, ali no 1.6, já seria crônica política, não seria podcast narrativo. Então, você já anuncia uma estrutura que depois pode ser adaptada se a pessoa for tratar de outro tópico, de outro assunto. Seria começar o método desde o primeiro capítulo, praticamente. Assim, tudo é o método. O primeiro vai ter uma base teórica sobre a experiência e materialidade. Aí, tipo, o 2.1 já seria... aí eu sugeriria uma troca. Tipo, a parte... Deixa eu descer aqui para ver. Então, ao invés de falar do 2.1 no projeto humano, você falaria da forma de pesquisa, que aí é a proposta do método, né? É o método que casa pesquisa descritiva e análise narrativa, no 2.1. E aí, tipo, do 2.2 para frente já é aplicação. Porque essa aplicação ia ter uma descrição do objeto. Se fosse uma Blind Legend aqui, você ia descrever a estrutura, descrever a narrativa, o argumento do jogo, ou a relação, vamos dizer, se fosse do Medo e Delírio, dos 3 anos do governo Bolsonaro, a serialização por dia, ou por pacote de 3 dias, no caso do Medo e Delírio. Então, assim, só que a partir disso, tipo, já é o método. Tipo, o meu método pede uma descrição assim, macro, panorâmica do objeto como primeira entrada. Porque a partir dessa descrição, você vai acionar os elementos que você escolhe dessa caixa de ferramentas que você tem tanto da análise descritiva quanto da estrutura narrativa. Porque a estrutura narrativa você vai poder olhar, tipo, pensar com zoom out ou com zoom in, vamos dizer assim. Se você olha para a estrutura toda, você está com zoom out ali vendo o geral. Quando você vai olhar episódio a episódio, você está com o zoom aberto. Então, você está olhando ali, zoom fechado, na verdade, né? Você está olhando está fechado naquele episódio ali, olhando como ele se estrutura ali dentro. E aí já tem o argumento, olha, a partir da descrição, um objeto desse tamanho não tem como fazer um olhar geral. Então, aí você já justifica a escolha daquela quantidade de episódios ali, de um ou de outro, já justifica essa escolha. Se fosse alguma coisa de 2 horas, se fosse um podcast só, ele valeria, você poderia fazer os 2. Então, você já tem, a partir da descrição ali, a justificativa de por que fazer daquele jeito. E, a partir disso, você articula o porquê. E aí, a ideia é você já ir, tipo, a partir você faz toda a análise macro, você faz ali, da temática, da organização dos episódios, você fez uma análise panorâmica. Mas aí você tem que justificar e avaliar, vamos dizer assim, como você faz, porque é importante também fazer análise micro. Não estou pedindo para você concordar ou discordar de mim, estou mostrando só um olhar. Ô Marcelo, a gente pode fazer dessa forma? Eu posso Claro. entender? Sim. Não, eu compreendo, assim, completamente, porque agora que você falou, principalmente principalmente no capítulo 1, né, que você tem esse sensível e material ali, e realmente ele é conflitante naquele momento. Ele complementar, ele não é conflitante, cara. Esse é o não, ponto. Conflitante que eu falo enquanto organização. Aham. Eu acho, assim, e que realmente, se a gente for pensar em como proposta, uma organização metodológica onde você tem a apresentação e meio que vai funilando até chegar ao ponto da análise, esse podcast, ele pode ser, né, essa parte, ela é contemplada ao
ao objeto, que é tratado lá no capítulo 2, né? E aí, na verdade, é uma questão de organização, de inverter para ficar mais, se eu entendi direito, ficar mais claro como essa abordagem pode ser construída, mas não necessariamente só no podcast. Se a pessoa ler, ela vai entender que existe, né, diversos pontos de aplicação e que elas podem ocorrer dessa maneira. É isso? É isso. Assim, mas é que assim, o que eu quero dizer é que esse olhar material da experiência está lá. Se você quiser deixar isso claro, com 3 linhas na abertura do capítulo, você diz isso. Assim, não estou falando assim, está no texto, não está dito. Então, assim, eu acho que. Tanto que eu percebi, não, beleza, aqui está o material, aqui está a experiência. Com 3 linhas na abertura do capítulo, você vai direcionar a leitura desse capítulo para isso, que já está lá. Então, assim, talvez seja talvez seja uma coisa que você tenha feito intuitivamente, mas está pronto, não tem que mexer em nada do capítulo. Talvez é só dizer, olha, ou nem quiser botar nem na abertura, na introdução, eu falo, olha, o capítulo 1 vai mostrar aspectos materiais e sensíveis do objeto. E se aplica a qualquer objeto, está lá. Deixa eu me meter. É bom colocar no capítulo também, porque tem muita leitura seletiva de texto acadêmico, né? Então é bom estar na abertura do capítulo, porque muita gente vai chegar e vai ler só o capítulo. Pois é, vamos dizer assim, tipo, essa mudança, ela te faria escrever em 2 lugares, quer dizer, mais. Na introdução, você é vender a pesquisa como método desde o começo, e já direcionar a leitura dele para tudo, vamos dizer assim. Uhum. E nas conclusões finais. As conclusões finais seriam sobre o funcionamento do método, e não sobre o projeto Humanos. Então, então, se fosse para mexer, vamos dizer, nesse olhar, você concluiria coisas diferentes, mas está tudo lá. O que eu acho que, assim, ao longo do texto, você teria que ir enxertando coisas sobre a metodologia, só, assim, tipo, aqui, tipo, escolhi tal coisa. Ou seja, como um exemplo, você pega o episódio 1 e o episódio 8. Em que momento do arco, eu não digo em que momento do arco, mas em que momento da estrutura narrativa tradicional eles estão? O 1 é claramente a apresentação do caso, então você tem ali um momento de introdução da obra. Mas, tipo, o 8, ele é um momento de clímax, de complicação. Então, você pensa na estrutura narrativa aristotélica tradicional. Porque aí você coloca esse. É como se fosse uma setinha dentro da narrativa maior. Vou olhar esse que está aqui. E ele faz tal coisa. Aí você entende como ele constrói momentos da narrativa maior. Porque tipo, o olhar sobre o macro você já tem feito ali antes. O olhar sobre o micro, você pode fazer ele isoladamente, mas você pode fazer tipo, como o micro funciona dentro do macro. E você tem essa relação entre como é a construção da apresentação. E você poderia, digamos, se fosse uma série menor ou uma série diferente, você poderia dizer ali, olha, vou ver como se dá a construção do clímax, que seria que eu acredito que deva ter tais características. Pensando em outra obra, não no projeto humano, né? Pensando numa narrativa sonora, que você fosse detalhar o momento ali para entender aquele, porque certamente assim a quantidade de episódios que tem, se a gente fosse pensar na estrutura narrativa tradicional, alguns são de apresentação, alguns são de resolução, alguns são de complicação. E você não precisa fazer todos, você pode entender, escolher um ali, quero entender como se dá a resolução no projeto Humanos. Então você pegaria um episódio que signifique aquilo. Então, como eu tô falando, assim, comentário do diretor. Você ali ia dizer, escolhi o 1 por causa disso, escolhi o 8 por causa disso. Aqui, assim, articular. Então, assim, a organização temática ajuda a entender a obra por causa disso. Então, assim, ao longo do tempo, ao longo da análise, né, que seria tipo o 2 ali, o 2 e o 3, você só ia aparecendo para dizer como está funcionando. Ó, tipo, não dá para fazer análise episódio a episódio da série inteira. É uma percepção que eu tive da aplicação do método, mas dá para fazer de um momento importante que eu acho que é a apresentação. E essa é a cara do João de estou desenhando uma visualização disso aí. E aí vai, assim, como funciona o áudio, assim, e aí a análise por operador, você
E até a aplicação dela mesmo, assim, tipo, posso entender que ela pode estar aplicada àqueles episódios. E aí você vai costurando a aplicação do método que você fez para ver, não, tipo, ela é para tudo, ela é para trilha, ela é para, assim, e aí você vai. É aquela história, você está falando do carro, você não está falando do caminho, assim. O carro sobe bem ladeira, tipo, o carro tem 4x4, o carro não tem potência para fazer a ultrapassagem só no plano, não tem então, você está ali falando do método. E você vai costurando. Só que você está, claro, você está aplicando o método para mostrar que o método funciona. Só que aí você vai dizer onde funciona melhor, onde não funciona melhor, o que eu fiz para tal coisa. O tempo todo ali costurando para avaliar o método. E as considerações finais são sobre as limitações, aplicações, como dá. Então, assim, foi assim que eu li. Não estou falando que para você fazer, não. Tá bom como tá. Mas é uma. Eu acho que a sua pesquisa já é inovadora por si só. Você está de super parabéns por isso. Mas fazendo isso, você cria um protocolo de análise narrativa sonora, que não existe. E essa é uma mega contribuição para a área. É a valorização, né, Marcelo? É a valorização da pesquisa nesse sentido. Sim, você vai levar. Mas deixa ele fazer isso para o livro. Para o livro, não, para agora tá bom. Estou só falando assim, eu li com esses olhos. Então, assim, isso não, assim, eu olhei procurando uma coisa, encontrei. Essa coisa pode ser a coisa que te anima, te move agora, ou pode ser o que vai te mover depois. Fiquem abertos. Faz muito sentido, Marcelo, a sua visão, porque, assim, se você pega o texto da qualificação e você pega esse texto, você vê claramente, pelo menos eu como pesquisador, uma mudança, inclusive do caráter da pesquisa. Eu tinha muito uma visão apaixonada, romântica pelo Humanos, e que, para essa versão, apesar dela estar lá, porque, né, a parte da descrição, desse olhar macro, ela foi feita antes, deste momento, hoje eu entendo que a pesquisa ela é metodológica, ela não é sobre humanos, sabe? É um desapego danado fazer isso, é um momento de desapego. E assim, eu tentei, e assim, ao ponto, eu tentei tanto que, por exemplo, análise estrutural narrativa, né, essa parte da narrativa é algo que eu nunca tive contato. Da minha formação na graduação, e eu tive pouca também no mestrado, por alguns tipos de direcionamentos. E aí, quando eu tive que, nesses momentos, nesse local da narrativa, foi momentos que eu percebi que eu tinha que mudar a minha visão para a pesquisa, sabe? Não era mais sobre, inclusive não era mas não era apenas sobre as trilhas, a paisagem sonora. Eu tinha que, sabe, encher dentro de mim que é sobre metodologia. Mas, olha, se não fosse humanos, talvez você não tivesse que ter uma metodologia tão complexa para dar conta do objeto. Então, assim, se você tivesse pego um objeto que fosse uma narrativa simples, só com uma trilha, alguma coisa, não ia te desafiar tanto. Sim. Então, assim, desapegar do humanos é difícil, até porque foi humanos que te levou a essa complexidade da metodologia, sabe? Então, assim, você deu conta, você conseguiu propor uma metodologia que analisou humanos, cara, assim, parabéns, assim, você conseguiu. Só que você conseguiu uma parada que é tão grande que é maior que humanos. Uhum. É só isso que eu tô querendo dizer, assim. E isso, eu acho que é a contribuição para a área, assim, pensando para o campo do rádio, para o campo da mídia sonora, sabe? Essa contribuição, eu acho que é a mais importante. Por isso que eu estou falando. Sua dissertação está pronta, cara. Assim, tem que dar um tapa, revisar algumas coisas, assim. Tem, óbvio, sempre tem. Mas isso está para além da dissertação, cara. Está para sua contribuição para o campo, o seu lugar como pesquisador.
É isso. Inclusive, a Cláudia até colocou, né, Cláudia, que a proposta do Marcelo aí teria que mudar o título, o resumo. A gente vai assim, vamos ver como é que a gente vai coordenar para a versão final, mas está anotada aqui a sua observação. Eu acho que a gente não pode mudar título quando não, já foi para a banca, mas para o livro pode. Eu falei assim, que na proposta do Marcelo teria que mudar título e resumo, né? Porque aí é uma outra perspectiva. E eu acho que estou totalmente de acordo com o Marcelo. Eu acho que, como eu disse para você, é o filé mignon, né? Ou uma quiche vegetariana para quem não come carne. Porque ficou muito interessante a forma. E é isso que o Marcelo também falou. Sem o Projeto Humanos, talvez você não tivesse se sentido tão desafiado a desenvolver essa questão, porque a metodologia ela não deve ser pensada antes, essa é a metodologia que eu vou desenvolver tal, e depois ir buscar o objeto. Não. Ela é uma sinergia, né, das duas, entre o objeto e também a tua metodologia. Então, eu acho que você deve deixar o mesmo título, o mesmo resumo, mas eu acho que tem que valorizar isso logo na introdução, e eu acho que você deveria valorizar isso mesmo. Beleza, para mim é isso, João. João, bom, obrigada, Marcelo. João, mais algum comentário, mais alguma questão que você queira responder para o Marcelo? Não, gente, eu estou muito contemplado pelas duas visões, e assim, é uma coisa muito louca, porque eu estava muito seguro, eu te falo, a minha intenção nessa pesquisa nunca foi propor uma abordagem, a Débora sabe muito bem disso, e eu me via diante disso, eu aceitei e fui, e em muitos momentos, ainda mais dentro de uma pandemia, trabalhando, né, de casa e tal, a insegurança sempre bateu. E eu fico muito, muito feliz de saber disso. Só um minuto, só fechar a janela que está chovendo aqui dentro do quarto. Eu fico muito feliz de saber que eu consegui isso. E eu respiro um pouco aliviado, porque realmente eu dei 100%, sabe? E não só falando da pesquisa, eu fico extremamente feliz do caminho que eu cheguei até agora. A Débora sabe, no começo eu falava, sou pesquisador de mídia sonora. E hoje eu afirmo que eu sou pesquisador de rádio e mídia sonora. E, assim, só tenho a agradecer as contribuições de vocês, da Débora, as contribuições dos outros professores do PGCom. Se eu conseguir desenvolver uma parte, né, sobre o sensível e sobre metodologia, né, da ruptura ali tão boa, foi por conta da professora Denise, que ela me acolheu, assim, no programa também, fora os colegas, fora os amigos. Então, assim, eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigado. Bom, contemplado? Contemplado, completamente. Então, falando um pouquinho aqui como orientadora, eu acho que não estou aqui para avaliar, né, o trabalho, mas, claro, a gente acaba fazendo isso, né, João? Foi um processo muito gostoso. Eu tive uma grande sorte na seleção no ano do João, porque eu peguei João, Matheus e Aldo, um trio que me acompanhou em muita coisa que eu fiz aí nos últimos 3 anos, né? Eles entraram em projeto de extensão, projeto de pesquisa, uma série de atividades no grupo, em atividade de estágio docente, e eu acho que isso só ajudou a formação deles como pesquisadores, né? Então, a conseguir lidar melhor com os processos científicos, a conseguir entender, por exemplo, a importância da metodologia, a conseguir entender a importância de você pensar o processo que você está construindo, de você escutar o objeto. Então, eu acho que a pesquisa do João
ela revela a trajetória que o João teve no programa, né? Então, foram aí 3 anos de convivência, né, João? Foi 3 anos muito bons, 3 anos em que a gente produziu muita coisa junto, e eu estou muito orgulhosa, já te falei isso. Para além da dissertação, eu tenho muito orgulho do pesquisador que você está se tornando. Isso, para mim, como orientadora de pós, é o mais importante. A gente ter cuidado com o processo de formação do pós-graduando. Então, é isso. Agora eu vou chamar Marcelo e Cláudia para a nossa sessão privada. A gente vai fechar microfone e câmera aqui para não vazar nada. Nós vamos interromper a transmissão no Facebook. Infelizmente, a gente não vai ficar transmitindo lá bate-papo aqui do Meet enquanto a gente faz a sessão, então a gente não vai ter a transmissão do resultado, mas depois a gente atualiza nos comentários lá. E eu convido os que estão aqui na sala para permanecerem aí fazendo companhia para o João enquanto a gente faz a sessão. Ó, João, na próxima vez, você pensa no intervalo de 5 a 10 minutos uma programação para quem está assistindo. Para entreter, né? Faz um stand-up, alguma coisa. Eu vou fazer uma palestra ou alguma coisa assim. Pode deixar comigo. Gente, então eu vou interromper lá e aí a gente Sai da fecha sala, aqui. não, né? Acho que pode só fechar microfone e câmera e eu